Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Está na hora daquele nosso bate-papo positivo, leve e descontraído, mas é claro, com o nosso compromisso de sempre, levar até você informações relevantes que vão agregar e muito no seu dia a dia. E hoje aqui eu estou recebendo um pessoal muito especial, o pessoal da Vox. Estou recebendo aqui o Iago Bahia, a Ana Laura e o Tiago Henrique para bater esse papo positivo com a gente aqui, falar dessa gigante que é a Vox, que está aí espalhada pelo país inteiro hoje, com mais de 300 franquias, centenas de milhares de alunos impactados por todo o Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre comunicação. Bora lá? Vambora, vambora. Pô, primeiramente, um prazer tá aqui com vocês, diretamente de Divinópolis. Ainda gostaria de falar que ainda não me levaram pra comer um pão de queijo, tá? Ó, Então, tô tá olhando vendo? aqui pros meus Possibilidade aí, franqueados que ó. não me levaram pra Fica comer um pão de devendo. queijo bom ainda. Então, vocês estão me devendo aí um pão de queijo. Sou Iago Bahia, hoje sou sócio diretor comercial da marca Vox to You. A gente roda o Brasil inteiro com mais de 300 unidades. Hoje sou diretor comercial, então a gente fica com a estratégia de venda de todas as nossas unidades da Vox to You. Sou palestrante, mais de 800 palestras em todas as regiões do Brasil. E hoje o nosso objetivo aqui é compartilhar sobre o jeito Vox de fazer as coisas, como que a gente consegue ter uma empresa que faturou só no ano passado mais de 200 milhões de reais, e como que o poder da oratória de impacto pode ajudar as pessoas, empreendedores, empresários a se posicionarem melhor, se comunicarem melhor e falarem do jeito que sempre sonhou. É isso aí. Importância da oratória não só para os negócios, mas para a vida da gente, não é Exato, verdade, Iago? exatamente. Conversar um pouquinho agora. Tiago, quem é o Tiago? Conta pra gente aí como é que é seu envolvimento com a Vox. Renato, é um prazer estar aqui participando também do Sintonia Positiva. Acredito que vai ser um papo de alta performance, muito relevante. E o Thiago, quem que é o Thiago? Vim lá de Monte Carmelo, cidade querida, perto ali do Uberlândia, da Ana Laura. E cada vez mais a gente vem desenvolvendo esse trabalho de desenvolver pessoas. A gente já tem esse propósito aí já há algum tempo. E em Divinópolis a gente veio com esse intuito. Entrar nessa franquia que já impactou e transformou a vida de várias pessoas, que é a Vox to You. Ana Laura, conta pra gente seu envolvimento agora com a Vox. Na verdade, eu fui uma pessoa que fui capturada pelo encantamento da Vox. Eu trabalho com inteligência emocional, já trabalhava, e isso foi o que me levou a procurar por desenvolver habilidades de oratória e comunicação, que é algo muito relevante quando a gente entende que a gente tem um conteúdo que a gente precisa levar para pessoas. E dentro dessa necessidade, eu fui procurar algo que me ajudasse e encontrei a Vox to You. E foi como aluna que eu comecei a me encantar pela metodologia, pelo processo, por tudo que eu encontrei e decidi dar espaço de trazer para Divinópolis algo que aqui as pessoas ainda não tinham conhecimento. Eu acho interessante você tocar nesse ponto, Ana Laura, porque sempre quando a gente faz alguma coisa, nem sempre tá dentro da gente, mas não era aquilo que é a facilidade da gente, concorda? O pessoal acha que é da oratória, sempre falou bem, sempre se comunicou bem. Não é verdade, ou você é da oratória desde novo, falava muito ou nada. Tem um ponto que eu sempre falo, Renato, é interessante, que é os níveis de consciência quando a gente está aprendendo alguma coisa. Então, eu faço sempre essa analogia com direção. Quando você é bebê ou você é pequenino, pra quem tem filho pequeno, a gente geralmente coloca o filho na frente do volante e a pessoa não tem, aquela criança, aquele bebê, não tem a consciência que um dia ele vai ter que aprender a dirigir. Então, ele é um incompetente consciente. Então, o primeiro estágio, pra você que tá aqui ouvindo a gente, onde a gente vai fazer a transformação do conhecimento eu sou incompetente, inconsciente. Eu nem sei que eu não sei alguma coisa. Depois a gente vai pro competente. Perdão, depois a gente vai pro incompetente consciente. Então, o incompetente consciente é aquele que entende que ele precisa desenvolver a oratória, mas ele sabe que ele não sabe se comunicar bem. E depois, e é isso que acontece na Vox a gente vira competente e consciente. Ou seja, você tem que ficar se policiando da maneira que você gesticula, da maneira que você entona a sua voz, como que você faz a estrutura da fala. É um treino que vai passar por uma fase assim que eu tenho que agora me policiar para eu me comunicar bem. Até que você chega no famoso automático, que é o competente inconsciente. E isso só envolve muito treino e prática. Então, 4 estágios de competência. Incompetente inconsciente, eu não sei que eu não sei. Depois eu viro um incompetente consciente, eu sei que eu não sei. Depois eu viro um competente consciente, que é, agora eu sei que eu sei, só que eu preciso fazer um esforço para aplicar. Até que você chega no automático, que é um incompetente inconsciente. E é nesse momento que você começa a ter resultado. Quando você chega no automático, começa a fazer de tanto treino que você começa a ter resultado.
Então é muito treinável, o que eu posso falar, a comunicação pode ser treinável. Então o Iago não era o orador da escola, o cara que desenvolvia os projetos, não, né? Teve que ser muito treino para o pessoal ficar tranquilo aí tá procurando. É possível. É exatamente o que aconteceu. É interessante porque quando eu era mais novo, eu sou uma pessoa, as pessoas não acreditam, eu sou uma pessoa tímida. Eu também, eu sempre falo Eu isso. sou uma pessoa tímida. E aí tem um ponto, porque, por exemplo, você que tá nos assistindo, tá nos ouvindo aqui, muitas vezes você pode ter a seguinte situação. Mas eu sou muito tímido, eu sou muito introvertido, por isso nunca que eu vou falar bem em público. Então anota uma coisa. Falar bem em público, falar com confiança nas redes sociais não tem nada a ver em ser extrovertido ou introvertido. Você pode se desenvolver técnicas, você vai criar uma mentalidade para você falar bem em público, você vai criar uma mentalidade para fazer boas reuniões, você vai criar uma mentalidade para falar bem nas redes sociais, mesmo que socialmente você seja introvertido. Para você ver como que funciona. E foi o que aconteceu com a minha vida. Eu era muito, muito tímido, tanto que eu cheguei a matricular muitos amigos dos meus pais, e eles olhavam para mim e falavam assim, cara, eu não acredito que você virou isso. Porque eu sou a prova viva de que o método da Vox funciona. O treino, ele te ajuda a criar situações e contextos onde você sabe o que tem que falar e a maneira de falar para você ter resultado. Então não tem nada a ver falar bem em público nas redes sociais, com confiança, com ser introvertido ou extrovertido. É isso aí. Ana Laura, e você que é das humanas, eu vou te perguntar uma coisa aqui que eu acho importante na questão da oratória, né? Eu também sou apaixonado com oratória. A questão vai além do profissional, não é verdade? As relações humanas em casa, no trabalho, a pessoa que sabe se comunicar bem, ela tende a se relacionar melhor com outras pessoas. Você concorda com isso? Com certeza, isso é uma tecla que eu sempre bato, eu sempre falo sobre isso. Muitas vezes as pessoas ligam comunicação e oratória com quem vai falar em público, quem vai para um palco, quem vai palestrar. E a verdade é que a gente usa a comunicação em todos os lugares, todas as áreas, para tudo, e também na vida pessoal, dentro de casa. Tanto que um dos depoimentos que muito me chamou a atenção no início, quando eu conheci a Vox, Ah, foi: a Vox Will salvou meu casamento. Eu olhei e falei, mas como? Porque é comunicação. Eu aprendo a me comunicar, eu aprendo a ouvir, uma escuta ativa que também faz parte desse processo. Então, é importante no dia a e dia, não faz é? necessário, com certeza. Nas relações trabalhistas, em cada relacionamento, você falou, Claramente. eu até brinquei, a gente conversou aqui em off, né, Lara? Eu era uma pessoa, tô treinando ainda, gente. É muito bom você descobrir aquilo que a gente tem, sabe, Iago? Porque de repente a pessoa fala muito alto, fala muito agressivamente, ou fala muito embolado, que era o meu caso, até hoje o meu policial foi isso, e não sabe. A oratória vem nesse sentido de estar resolvendo esse problema ou tá te alertando, não é verdade, Iago? Certeza. Até mesmo que, segundo a revista Forbes, o medo de falar em público é maior que o medo da morte. Da onde que inicia tudo isso? A gente tem que entender que a gente tudo começa na nossa infância. Então, a gente nascemos com 6 emoções primárias. E essas 6 emoções primárias, elas vão se desenvolvendo. Então, a gente pode escolher adaptar ou desadaptar. E a desadaptação do medo, ela se torna uma paralisação. Só que o medo, ele serve para o quê? Para você não cair de um abismo, você não cair de cima de um prédio e não para te paralisar. Só que o modelo mental que vamos desenvolvendo ao longo do tempo, ele é cultural, ele é educacional, as frases que ouvimos, a opressão que muitos pais não fica quieto, engole o choro. Então tudo isso vai oprimindo a gente que vamos chegando na fase adulta, vai desenvolvendo o quê? O medo de falar em público. Não é? É maior até do que o da morte. Então, quando a gente entende que a comunicação, ela não é simplesmente só a fala, ela é o seu posicionamento, ela é o que você leva para as outras pessoas entender. Então, o entendimento, ele é muito maior do que as palavras. Beleza. Quando você pega, eu gosto de citar muito um episódio que era muito cômico, que era do Mr. Bean. Ali a gente dava muita gargalhada, prendia muito a gente e não tinha tanta fala. Quando falava eu nem entendia, que eu nem... Não A é? Laura é especialista, mas Ô, quando falava Thiago, eu nem eu entendia. não sei se você vai lembrar agora, desculpa te interromper, porque foi um negócio bem interessante. Ontem a gente tava fazendo uma mentoria pra um aluno na Vox, e aí a gente perguntou assim, na sua visão, como que dominar a oratória te ajudaria? Tu lembra o que ele respondeu? Ele falou assim, ó, Hum, meu amigo, me ajudaria porque eu só vi uma pessoa que ganhou muito dinheiro, que teve resultado sem falar, que é o Charlie Chaplin, fazendo aqueles filmes. Fora isso, meu irmão, tem que falar, não tem falar, jeito, não não foi? tem? Foi exatamente. E assim, quando você entende a oratória,
você vê que, segundo Albert Mehrabi, 55% da nossa linguagem é não verbal. Então, suas microexpressão e as suas expressão, as formas de gesticular, é muito mais importante do que você leva de conteúdo. Então, o conteúdo, é lógico que é importante. Tem que nos capacitar cada dia mais. É proibido parar de melhorar. Então, isso é o que a gente entende quando a gente vai para o mundo da oratória e da comunicação. É que nem eu falei, o corpo não fala, não, o corpo grita, Grita. grita, na verdade. E eu ouvi também numa palestra que eu tava ontem, não sei se você sabe qual que era. Será que era bom palestrante? É bacana demais, né? Aí ele falou lá uma coisa que eu acho muito interessante e leva pra minha vida também. Duas coisas. A primeira é que a gente não tem medo de falar. Medo do... Tá. A maioria do medo é essa, não é, Iago? É isso, exatamente isso. Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, eu tenho medo de falar em público. Então, se você está nos ouvindo aqui e tem medo de falar em público, o primeiro passo para você superar o medo de falar em público é você entender a origem disso. A origem vem da espécie humana. O nosso cérebro ele foi criado para a gente sobreviver. Então, há milhares de anos atrás, nós éramos homens das cavernas. E naquilo que a gente precisava ter predadores que nem existiam hoje, mas a gente precisando sobreviver, o que acontecia? A gente tinha que viver em grupo. Como viver em grupo ajudava mais as pessoas a sobreviverem, o ser humano foi criando um gene chamado gene do agradador. Era melhor a gente conviver, então eu tinha que ficar aqui perto um do outro. Só que naquela época, se eu estava diante de outro grupo, aquele grupo ia ameaçar a minha existência. E o que acontecia? Eu começava a ficar com meu coração batendo mais forte, eu começava a suar frio, começava a produzir adrenalina, cortisol, luta ou fuga para me tirar daquele momento. Para me tirar daquele momento. Presta bem atenção você que está nos ouvindo, porque isso aqui é como você começa a superar o medo de falar em público. Então, como eu desenvolvi o gene agradador e quando eu estava diante de outro grupo, automaticamente o meu corpo entrava em estado de luta ou fuga. A sociedade evoluiu. Mas hoje, nos tempos modernos, mesmo não tendo predadores como tinha antigamente, qual que é o momento em que a primeira coisa que o meu cérebro, se não tiver treinado, ele pensa: meu Deus, sou eu contra aquele grupo, que é quando você tá no palco, quando você tá em evidência. Aí olha o que acontece, olha como o nosso cérebro é incrível. Automaticamente o seu coração começa a bater mais forte, você começa a suar frio, a se tremer, exatamente como acontecia há milhares de anos atrás. A parte boa é que você tem 3 passos para superar isso. Então, se você quer superar o medo de falar em público, são 3 passos que eu sempre indico. O primeiro é entender a origem do teu cérebro, que você foi treinado para não se importar, na verdade, se importar, você foi treinado para se importar com o julgamento do outro. Mas você não pode ser escravo da opinião alheia. Então, você entendendo a origem já te ajuda. Segundo ponto é você entender algo chamado efeito à mera exposição. O que é efeito à mera exposição? Quanto mais você pratica, quanto mais você se expõe, maior a probabilidade do teu cérebro associar aquilo como algo positivo. E o terceiro e último passo para você superar o medo de falar em público é você justamente desenvolver técnica. A gente ficar 5 anos na faculdade, 6 anos na faculdade, não sair pronto, e a gente acha que só porque a gente quer falar bem em público é só você ler um livro que é suficiente. Não. Você tem que desenvolver técnica. Tem técnica para modular a voz, tem técnica para dicção, tem técnica para linguagem não verbal, tem técnica para contar a história. Então, quando você entende esses 3 passos, fica muito mais simples de você romper com medo de falar em público. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Total. E eu acredito que o que pode vir a agregar a isso é a pessoa entender sua identidade comportamental. Porque quando você entende o propósito que você nasceu, eu falo que existem 2 momentos mais importantes da nossa vida. Um é quando a gente nasce e outro é quando a gente descobre o porquê. Então, se a gente descobre o porquê, aí tudo isso fica mais leve. A sua comunicação, quando você fala daquilo que você ama, ela flui. Então, isso que a gente busca cada vez mais a melhoria, a condição de melhorar. Então, quem entra numa Vox2U para desenvolver a oratória e a comunicação, pode ter certeza que existe uma chama que está começando a acender. E essa chama, ela vai só aumentando quando ela está caminhando com pessoas que estão no mesmo princípio que ela. Até a analogia que o Iago faz muito. O que é uma turma de oratória? Essa turma é composta ali por 15, 18 pessoas. Só que quem está lá dentro, Renato? São pessoas que estão querendo desenvolver também. Buscando, não é? Então você não vai ter o julgamento de uma pessoa que está buscando a mesma Você coisa. vai ficar à vontade ali. Ela vai Todo subir mundo e entrar no Tá no mesmo mesmo barco. barco. Exatamente. E esse barco, ele está indo na mesma direção. Todo mundo vai remar junto para chegar no mesmo objetivo. Exato. Então, tudo que existe ali dentro da Vox coopera para o mesmo propósito. É interessante que isso foi a coisa que mais me chamou a atenção na Vox. Quando eu procurei pelo curso de oratória,
eu não tive uma segunda opção a não ser a Vox to You por conta de pessoas que já tinham passado por esse processo. E o que mais me chamou a atenção não foi o que essa pessoa desenvolveu de habilidade, que é óbvio que estava nítido, mas como aquela pessoa se via naquele ambiente, como um lugar que é gostoso de estar, um lugar onde eu me conecto com outras pessoas que têm esse mesmo propósito, um ambiente seguro para desenvolver habilidades que muitas vezes trazem outras questões muito mais internas. E como aquelas pessoas que eu vi passando pelo processo da Vox estavam se desenvolvendo de dentro para fora. Então, aquela habilidade, ela não era uma habilidade trabalhada superficialmente, mas como aquela pessoa estava se vendo diferente a partir do momento. Porque é uma coisa que é muito comum no ser humano é a gente querer adquirir um monte de conhecimento. A gente querer aprender um monte de coisa para se sentir preparado. Só que quando eu começo a colocar o meu conteúdo para fora, ou seja, quando eu tenho habilidade para me expressar, tudo muda. Tudo A muda. visão de outras pessoas sobre mim e sobre o que eu carrego muda. E foi isso que aconteceu. E quando eu vi aquelas pessoas, eu falei, gente, onde que tem isso que eu também vou querer? E foi exatamente o que aconteceu quando eu entrei da porta para dentro. Ah, então é isso que acontece aqui dentro. Então é todo um contexto dentro. Não só técnicas, não só dinâmicas, não só habilidades. Algo mais profundo. Já ouviu falar que quando algo muda, tudo muda? Tudo muda. Porque se a pessoa precisa se posicionar ali, vai começar a falar, vai começar a desenvolver, gravar vídeo, automaticamente ela vai mexer na aparência dela, concorda? Uhum. Autoestima ali, roupa, modo de vestir, porque ela vai aparecer, teve coragem de falar outras coisas, também tem que desenvolver, concorda? Tem um livro que eu recomendo muito, que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, onde ele mostra como que é construído um hábito. E lá ele trabalha um conceito que chama hábito angular. O que é um hábito angular? É quando você começa a criar um hábito e graças a esse primeiro hábito você começa a fazer outras coisas. Como que isso acontece na prática? Exemplo, você cria um hábito de acordar cedo. Então, todo dia eu vou acordar 1 hora, 2 horas mais cedo do que eu acordo normalmente. Graças a esse hábito, o que acontece? Você tem mais tempo livre. Aí você começa a leitura, você começa a fazer alguns treinamentos, cursos. E aí você vai pegando gosto e você acorda um pouquinho mais cedo. Aí você começa a treinar. Então, muitas vezes, se você desenvolve o hábito da oratória, você começa a abrir uma série de leque de opções para você fazer outras coisas. O que acontece muito na Vox? A pessoa começa a se comunicar bem, ela começa a viver com empreendedores. Então, às vezes, tem um servidor público, como é o seu caso, Renato, que olha... Eu tenho um caso de uma aluna que ela era do Banco do Pará, que é o Banpará. Ela entrou na turma dela, só tinha empreendedor. E ela estava começando o negócio de semi-joias de luxo. Só do ponto dela ter começado a fazer Vox to You, ela começou a conviver com vários empresários. Então começou a conviver com vários empresários. Ela pediu exoneração do banco no final do curso para ficar empreendendo. Para focar 100% na empresa dela. Então basicamente, você que está ouvindo a gente, se você desenvolve um hábito chamado hábito angular, e esse hábito pode ser mais simples possível, pode ser acordar cedo, você vai ver como você vai começar a ler mais, começar a se capacitar mais e até a fazer exercício. Então a tua vida vai melhorando tudo em decorrência desse primeiro hábito. E na oratória não é diferente. Desenvolve o hábito de começar a falar, a gravar um vídeo, só para os teus melhores amigos no Instagram, um videozinho por dia de 1 minuto, que você vai ver como isso vai fazer você ter muitos outros hábitos positivos e vai aumentar teus resultados. Faz sentido? Faz sentido, com Total. certeza. É porque tanto funciona do lado positivo quanto do negativo. Não sei se você concorda. Eu pego aqui, ó. Você Eu, pega aí, além tá de de boa. concordar, O visitante aqui já tá mexendo aqui. Desculpa, Gabriel. Gabriel que tá atrás da câmera aí. Perdão, Gabriel, que eu dou além de concordar, eu vou complementar. O hábito, ele ainda tem o poder de te dar identidade. O Iago, quando ele cria o hábito de vender, gostar de fazer essa área comercial, falar de venda, eles pegam uma identidade para ele. Ele é conhecido como um vendedor de alta performance. E do cenário negativo também. A pessoa, às vezes, tem o hábito de economizar demais, ser mão de vaca, ela fica conhecida com aquilo. Então, o hábito, o comportamento repetitivo que você leva, ele pode te dar uma identidade que você carrega e você é conhecido pelo aquele comportamento. Então, quando você expõe de você ser uma pessoa que acorda cedo e você leva esse hábito de energia,
Você é uma pessoa trabalhadora. Você é uma pessoa que gosta, é ativa, é enérgico. Olha tanto que aquele cara é imperativo. Mas agora, se você é aquela pessoa que tem o hábito de acordar mais tarde, de viver falando que está cansado, as pessoas vão te conhecer como Vai, o canseiro, o preguiçoso. cansado, com certeza. Isso vai afetar negativamente. Eu estava conversando com uma médica aqui, num outro programa que a gente teve, ela estava falando dessa questão do hábito. Porque como vai juntando tanto negativamente, você vai alimentando mal, vai acordando tarde, vai fazendo um monte de coisa, seu corpo vai entrando em colapso. Cada vez vai te sobrando menos tempo, sua mente vai sobrecarregando. E pro lado positivo, mesma coisa. Se você perde ali o medo de se comunicar, aí te sobra tempo para fazer outra coisa. É mais ou menos isso, não é? Porque aí você não tem mais aquele medo. Então, peraí, meu pode desenvolver outra coisa. Você grava um vídeo, você vai na academia, acorda cedo. Peraí, meu corpo tá em forma, seu cérebro vai sempre expandindo e sempre sobrando mais tempo. Ao contrário de o pessoal acha que ele vai ficar super acumulado. Pelo contrário, vai sobrar tempo, que você tá livre. Sua mente tá livre para fazer outras coisas que você não fazia porque tinha um medo te travando, e esse medo te destravou. Você vai buscar melhorar outro medo e a sua vida vai caminhando dessa forma positivamente, não é verdade, Iago? Isso é interessante, né? Como que, graças a um fator, é interessante que não tem como a gente colocar uma causa e efeito, mas geralmente, graças a algum acontecimento, algum fato, a nossa vida ela começa a caminhar ou pro positivo Pro ou negativo. pro negativo. Então, por exemplo, Ana Laura. Ana Laura, conta a sua história, conta essa história de como você conheceu a Vox, como você foi uma cliente maravilhosa. Eu queria que todos os clientes, nossos leads na Vox fossem que nem a Ana Laura. Olha o que aconteceu. A Ana Laura, ela vai contar, né? Graças a uma ação que é procurar entender como funciona, conta o que aconteceu. Eu conhecia pessoas que já tinham feito Vox to You. E aí falavam pra mim, Ana Laura, vai lá, vai fazer e tal. Eu falei, tá, não conheço, não sei, mas uma hora isso vai fazer sentido. E aí chegou aquele momento que fez sentido pra mim e eu fui procurar. Eu já fui atrás pra comprar o curso, eu já tinha comprado essa ideia, por isso que foi fácil. Eu já tinha comprado essa ideia. E quando a pessoa que me vendeu foi me apresentar a metodologia, eu já estava pronta para comprar. E eu dei esse passo de me tornar aluna. Em seguida, aquilo foi tão impactante para mim, fez tanto sentido que eu pensava, gente, eu preciso que isso chegue para mais pessoas. Em seguida, já me tornei a franqueada. Eu me tornei franqueada antes de fazer minha primeira aula. Olha só que Esse foi o interessante. ponto. Então, olha Isso, que hein? interessante. Antes Graças a uma primeira ação da Ana Laura, que foi entender como funciona, ela não só se tornou aluna, como se tornou franqueada, como vendeu a ideia para mais pessoas, e hoje tá aqui com a gente. Graças a uma ação. Que eu acho que é o mais importante de tudo, pegando esse gancho da história da Ana Laura, que é, se você não se movimenta, Ah, não. você Tem. não consegue ter a tua colheita. Se você não se movimenta, você não tem colheita. O mundo é de quem se movimenta. Se você não é proativo, se você não vai atrás, não corre atrás das coisas, não tem jeito. É uma frase que eu até uso. Que se você tá fazendo tudo certo, se você tá sendo ético, se você tá sendo íntegro, se você realmente está fazendo algo para ajudar as pessoas, muitas vezes tem pessoas que estão num momento de vida exatamente assim. Nossa, eu tô trabalhando e parece que a minha colheita não chega. Se você continuar se movimentando, sendo proativo, fazendo bem, sem passar por cima de ninguém, uma hora a tua colheita chega e chega em abundância. Faz sentido? Porque as bênçãos te alcançarão. Você vai falar, alcançarão. Se alcançarão, você não estava sentado, não. Você estava caminhando. Vão te alcançar, entendeu? É verdade? E o bacana do movimento é que uma das coisas que eu levo muito em conta, o que é melhor, Iago? Um lead frio ou um lead quente? Lead quente. E como que gera o calor? Através do atrito. Você tá tendo uma discussão, uma briga, você pode ver que aquele clima ali, ele fica um clima quente. Pessoas começam a suar, fica algo que a temperatura eleva. Então, como que você esquenta um lead? É gerando um atrito. É gerando esse calor. O fogo, ele só acontece quando existe a resistência. Quando existe o atrito. Isso aí até me faz lembrar de uma conversa que eu tive com uma aluna ontem em uma mentoria. Que ela falou, Ana Laura, a coisa mais importante que eu ganhei fazendo o Intensivox, que foi o curso que ela fez, foi entender que eu posso mais do que eu imaginava. Uau.
E mais do que isso, quando a gente se conecta com pessoas que estão vivendo esse mesmo propósito, que estão indo por esse mesmo caminho, ou seja, também decidiram evoluir, avançar, melhorar, aprender coisas, a mente se expande para algo que antes não era uma possibilidade. Então, para além de você aprender algumas coisas, você conhece pessoas que também estão buscando aprender. A sua mente se expande para novas possibilidades. Então, você começa a conviver com novas pessoas, você começa a pensar novas coisas, você começa a criar novos hábitos, você começa a se conectar com coisas novas. O mundo se abre para você. A partir de uma decisão simples. Eu vou fazer um curso de oratória. Não, eu vou abrir a minha mente, eu vou conhecer frequentar novas algo pessoas, diferente, eu mudar o vou caminho. conviver em um ambiente diferente. Porque uma das coisas que a gente também faz dentro da Vox Will é isso, conhecer pessoas, se abrir. Dificuldade que o pessoal tem, eu tinha também, não vou mentir, tá, gente? Ah, gente, não esquece de seguir o Sintonia Positiva lá não, tá? Seguir a Vox Will, seguir o Iago, seguir todo mundo que estiver acompanhando a live, aproveita pra Tem gente, espalhar, é isso que eu ia te falar, né? Tem gente aqui acompanhando a gente na live. Se você tiver uma Isso. pergunta, já faz aqui, né, Renato? Manda pra gente aí que a gente responde. Se responder agora, responde depois, não é? Vai, entra aí, movimenta esse programa aí, tá, gente? Mas a gente tava falando sobre a questão do caminho. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Vou mentir pra vocês, não. As pessoas às vezes têm uma dificuldade de mudar o caminho pra ir pra casa. Hoje eu faço isso toda hora com uma naturalidade, é tão bom. Você pega o caminho da direita ou da esquerda, passa de cá do passeio, desce do passeio. Às vezes você tem 7 caminhos pra ir pra casa, 6, 7 caminhos. Vai só em um todos os dias. E a diferença de tempo, às vezes, é 40 segundos. Dá uma volta na esquina e ninguém faz, na é verdade? É tão simples, gente. É verdade, Iago? Não, é isso mesmo. Gente, então é o seguinte, eu quero depois que vocês falem sobre a metodologia da Vox, como é que ela tá aqui em Divinópolis, como é que tá esse momento, tá? Iago, você vai falar pra gente, vai pro intervalo, tá, gente? Dá uma paradinha pra gente tomar uma aguinha aqui e já volta daqui a pouquinho pra vocês entenderem a Vox e ver como é que tá aqui em Divinópolis, essa evolução aí. Estamos chegando aí certeza. com tudo, não é verdade, Vou Iago? contar tudo. A gente ainda vai passar por uma inauguração. Ó, A gente está em momento de reforma. Já temos o local físico. Já temos alunos Aí, também. ó, Já já- temos alunos também. Já temos uma turma formada. É isso isso aí. aí. Então já tem Aí, bastante gente. avanço. então depois do intervalo a gente já volta pra você que tá acompanhando a gente aí, pra você que tá aí ao vivo, tá? A gente já volta daqui a pouquinho pra explicar pra você essa metodologia, como é que funciona a Vox. Até daqui a pouco, gente. Boa. Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Pessoal, estamos de volta com Sintonia Positiva, hoje recebendo aqui o pessoal da Vox, o Iago, a Ana e o Thiago, que estavam nos falando aqui sobre metodologia, falando sobre muita coisa. Eu queria perguntar ao Iago aqui, Iago, como é que você fez primeiramente para chegar em Divinópolis aqui, lá de Belém? Ah, Começar peguei por mais aí, ou né? menos 8 barcos, 5 aviões e aproximadamente, que nem o Nicolas Ferreira, 50 quilômetros andando. Teve um tec-tec também, né? Deixa eu te contar, deixa eu contar pra você a história que eu passei, eu contei ontem, mas eu vou contar pra você, telespectador, que foi o seguinte, tá? Eu sou de Ribeirão Preto, moro em Ribeirão Preto hoje, sou paraense. Aí beleza, eu vi lá meu voo, tudo direitinho, eu pensei que eu ia pra Belo Horizonte, ia pegar um carro pra vir pra Divinópolis. Aí quando eu vi lá que o meu financeiro mandou a passagem Belo Horizonte, aí depois vai direto de avião pra Divinópolis. Falei, caraca, Divinópolis tem aeroporto? Que isso, é uma metrópole do interior. Aí beleza, chegou lá, né, cheguei em Belo Horizonte, aí chegou o momento de pegar o avião. Aí nessa que eu pego o avião, aí você tem o transporte, né, em alguns aeroportos pra você ir até lá, você já deve ter passado por isso. Aí quando eu vejo o copiloto tá do meu lado, eu falei assim, aqui é Divinópolis? Eu falei, não, é comigo aqui mesmo. Aí, não, a gente vai na van. Aí eu, van? Que geralmente é um ônibus, né? Falei, van? Aí eu comecei a estranhar. Aí eu mandei logo mensagem pra minha esposa, mano, isso aí tá estranho aqui, de van. Aí entra a pessoa na van, o copiloto do meu lado. Aí tem 4 pessoas, o motorista mais 4 pessoas.
Aí eu aqui, 1, 2, 3, 4, eu falei, rapaz, olha que coincidência, nesse voo vai ser pequeno. Quem é de Ribeirão Preto sabe que quando a gente pega um voo de São Paulo, Ribeirão Preto, a gente vai no ATR, né? Sabe aquele ATR? Que é o da Hélice, etc. Mas é um avião grande, então eu já tô acostumado. Ele já é tipo da minha família, o ATR. Eu tá tranquilo, eu falei, ah, não, vai ser um ATRzinho, né? Aí vai chegando e a van vai passando os aviões. Aí passa, É passa, o meu, passa. não é. Aí não chega o meu, eu falei, rapaz, não tem um da Azul aqui, um ATRzinho? Estranho, não tem um ATRzinho aqui da Azul. Aí vai passando, aí aparece um voo lá sideral, um avião. Falei, não, deve ser Azul em parceria com essa empresa. E a gente passa e não tem mais avião. Eu falei, rapaz, será que vamos desovar aqui no aeroporto? Voltando, eu falei, será que vamos desovar? Vamos desovar aqui em Divinópolis? Não, não é possível. Aí vai, quando eu vejo, dá a volta, eu falei, não vejo avião. Aí tem um aviãozinho desse tamanho aqui, com a hélice. Aí quando eu vejo o piloto que é aeromoça, basicamente. E, ó, se quiser, joga tua coisa aí, joga tua coisa pra cá e tal. Se quiser ter um lanche aí, pode pegar, fica à vontade. Aí eu, maluco, eu mandei mensagem, falei, amor, te amo, amo meu filho. Cuida do meu videogame que não vai dar mais, não. Mas tinha segurança, né? É O cinto. louco. Aí o cinto parece de carro, cara. Coloca o cinto aqui assim, eu falei, meu amigo. E na hora de pousar, que o avião tem que fazer assim, ó. Aí Tem eu que falei, pegar. tá aqui a pista, eu falei, amigo, não é só passar aqui, não? Não entendo não de pilotagem, mas não é só pousar. Aí ele faz assim, quando eu vejo, ele vai fazendo assim, ó. Tem que pegar o equilíbrio. Aí ele É o entra, vento. na hora que ele cai na pista, ele faz assim, ó. Fá. Eu falei, meu senhor, não creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu. Basicamente. Tá vendo? Então teve uma história mesmo pra você chegar, que eu falei brincando. Então aconteceu. Mas agora falando de uma maneira séria, eu digo que eu sou um maluco que largou a carreira de advogado pra virar vendedor de maquininha de cartão. Eu conto em resumo a minha história que eu, assim como a maioria das pessoas, na hora de entrar numa faculdade, eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Sempre desde pequeno eu gostei muito de leitura. E aí minha mãe, que era professora de direito, pró-reitora, servidora pública, ela falou, ó, quem gosta de ler, faz curso de direito. Entrei na faculdade, sabe quando você entra em alguma coisa e você não sente que teu coração bate mais forte? Era assim que eu me sentia. Estágio de órgão público, órgão privado, um monte de coisa. E não sentia que meu coração batia mais forte. Foi aí que lendo um livro, quem já leu esse livro, hein? Que mudou minha vida pra sempre. Pai Rico, Pai Pobre. Se você tá vendo a gente, você já deve ter lido esse livro, ou no mínimo ter ouvido falar nessa leitura. E o Robert Kiyosaki, no final, fala que, independentemente do que a gente for fazer, a gente tem que dominar uma habilidade. Habilidade de vendas. Essa é a habilidade mais importante que a gente precisa dominar, independente da nossa profissão. Aí eu fui para a Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lema, hoje dono da Ambev, onde ele ensina jovens a estudar pelo Brasil, a vender cursos e treinamentos. Eu não recebia nada, eu recebia um tostão, mas eu ganhava conhecimento, que para mim é o ativo mais importante. Então você que está vendo a gente, se tiver que focar em um ativo, o ativo mais importante é justamente o conhecimento. Salomão fala na Bíblia que a sabedoria é o principal objetivo de todo mundo, buscar a sabedoria. Foi que eles me treinaram, eu bati top 1 em vendas na época, e aí tava naquela hora de fazer o AB, eu tava ainda na faculdade. Só que eles me recomendaram para trabalhar numa empresa parceira, que era a Stone, uma empresa de máquina de cartão, no Big Brother, da Verdinha, pra ser, aí não é querer me gabar não, mas o nome da minha carteira de trabalho não era vendedor não. Era consultor comercial externo. Aí, ó, ficou chique. Consultor comercial externo. Você sabe o que é consultor comercial externo? É o famoso vendedor de porta em porta. Mas fica legal o nome, né? Consultor comercial externo. Hoje você vê no LinkedIn lá, o que você é? Sou closer. Sales closer. É vendedor, meu amigo. É o bom e velho, antigo. Profissão mais antiga do mundo, vendedor. E aí eu resolvi não fazer a OAB. Não fiz a segunda fase, passei na primeira. Minha mãe ficou maluca. Mas ficou doida, cara, porque ela... Eu me engajava na faculdade, sabe que você vai iludindo? E ela, poxa, não, meu menino vai ser o meu exemplo aqui, tá mandando bem. E eu falei, mãe, não é o que eu quero fazer. Aí virei vendedor. Cheguei a me formar e fui adiando a minha formatura, fui me formar na pandemia mesmo. Eu me formei num apartamento de casa, um dos bairros mais perigosos que tinha lá no Pará, um apartamento de 38 metros quadrados. Morava com meu pai na época e já tava vendendo porta em porta, fazia 20 a 25 visitas. E comecei a aprender sobre venda. Eu digo que foi minha faculdade de vendas principal. Porque todo dia eu tinha que negociar com o lojista. Então você imagina, Renato. Todo dia eu tinha que bater em pet shop, em material de construção. Então acabou me dando um know-how de negócio muito grande. Fora que a prospecção ativa de porta em porta, ela de fato te constrói, molda o teu caráter como vendedor. Porque todo dia eu levava uma média de 18 a 20 não. Todo dia. Às vezes você aí que tá nos ouvindo, desiste no primeiro não. Nossa, todo santo dia eu levava de 18 a 20 não, porque minha taxa de conversão eu precisava fazer uma média de 22 a 25 visitas para ter uma venda. Então você pensa, tudo que passava antes era não que eu levava.
Então, o não em vendas, ele faz parte do processo. Para você que está nos ouvindo, deve ter muito vendedor nos ouvindo Com aqui. certeza. O pessoal Não é, tem que Renato? entender. Essa questão do não, ela é importantíssima. Exato, necessário. exato. Até porque, como eu falo, o que ninguém gosta de fazer em vendas? Levar não. Ninguém gosta de levar não. Quem não gosta de levar não, levanta a mão aqui. A gente não gosta de levar não. Só que tem uma maneira de você lidar com o não. Essa maneira é você entender um segredo, que na minha visão é o único segredo de vendas, para você que está nos ouvindo, o único segredo de vendas é probabilidade. Produtividade probabilística. Porque quando você entende a sua taxa de conversão, quando você entende quantos leads eu preciso fazer para gerar uma venda, você não se ilude. E uma frase que eu sempre falo, em vendas não tem como você ser bem-sucedido e iludido ao mesmo tempo. Para isso você tem que entender a taxa de conversão. É assim que você lida com o não. Então lá na Stone foi quando eu entendi isso pela primeira vez. E a cada 25 visitas eu consigo fazer uma venda. Então era pelo menos Já tinha 24 aquela não. média ali, você já sabia. Exatamente, exatamente. Veio pandemia e foi difícil pra caramba, porque a gente era trabalhador essencial, a gente ganhou um papelzinho da Stone porque a gente vendia pra farmácia, vendia pra supermercado e não podia parar. Na é pandemia, claro. vendedor Na oficial. mesmo na pandemia eu tinha que bater de porta em porta. Mesmo em lockdown a gente tinha autorização pra estar rodando. Tem uma foto que eu mostro, até mostrei no meu Instagram recentemente, que é eu dando uma carteirada na Blitz com o policial. Eu mostro o papelzinho aqui assim. Aí ele me libera, porque não podia ficar transitando gente, né? Na época da pandemia. Então a gente podia porque a gente tinha um documento onde Eu sei como é que mostrava... funciona isso. Eu trabalhava no correio, na rua, na época. Ó, Então eu também. Tava na rua, era pouca gente que tava, né? A gente era vê se eu especial. tenho a foto aqui pra te mostrar, Renato. É verdade. Então era poucas pessoas e a gente era realmente aqui, ó. A foto aqui. É isso mesmo, a gente era Aí a especial. foto. Ninguém Não sei se na vai dar rua pro e a pessoal gente da lá câmera. também. O pessoal da câmera ver, mas tá aqui, ó. Eu dando uma carteirada com um papelzinho na época de Stone com máscara, tudo a direitinho. gente- Isso vai mudando o nosso caráter, né? O Renato, o Thiago e a Ana Laura. E aí consegui vencer esse desafio. Aí quando eu tinha acabado de ser promovido pra ser supervisor, você vai entender como que eu cheguei aqui. Eu conheci a Vox Studio. Aí eu fiquei maluco. Eu falei, cara, negócio genial. Sabe onde eu conheci a Vox? Num podcast. Num podcast? Num Ó, podcast. interessante. Então, no podcast que o Luiz foi há muito tempo atrás, o Luiz hoje nosso fundador, nosso sócio, e ele falou sobre a Vox, eu queria ser aluno, não tinha na minha cidade, não tinha em Belém do Pará, na minha cidade, eu falei, cara, tem que trazer isso aqui. Só que eu não tinha dinheiro, e aí, como é que faz? Conectei com meus sócios, que hoje são meus irmãos pra vida inteira, que é o Gustavo e o Caio, são os principais, eu tive o prazer, o privilégio de ter como líder meus sócios. Então é raro você ter esse privilégio que vocês têm, por exemplo, de se liderar, de aconselhar um ao outro. Então, o seu sócio, você tem que jogar ele como líder. Não significa que você vai ter que prestar só contas pra ele, que ele vai mandar. Não. Mas ele tem que ser a tua referência. Você tem que buscar a sociedade com quem é uma referência pra você. E o Gustavo e o Caio foram meus principais líderes hoje, eu posso falar com muita tranquilidade. Até hoje eles são franqueados, eu venho de minha parte por conta da franqueadora. E aí pedi demissão. Na outra semana eu tava em Ribeirão Preto, na sede da Vox Studio, fazendo treinamento pra levar a Vox pra Belém. Aí comecei a descobrir que empreender é muito difícil. Você deve ter passado por isso, nessa transição. Nossa. Porque aí tem que gravar vídeo, você tem que um monte de palestrar, coisa, tem que fazer podcast. Aí começa as pessoas a te julgarem. Você já deve ter passado por isso, você que tá vendo e ouvindo a gente, que é quando você tá tentando realizar teus sonhos e as pessoas, em vez de Um monte de ajudar, piadinha, não vem? piadinha. Aí vem, toda hora. virou blogueiro, nossa. virou coach, como se fosse algo pejorativo. Essa pessoa quer aparecer. Isso dói, né, gente? O tal do coach, Dói. qualquer coisinha que você faz, você fala assim, virou coach. Virou coach, como se fosse algo negativo, né? Eu costumo É. dizer, não tem médico ruim? Não Lógico. tem advogado que é ruim? Tem coach ruim também, mas não significa que a profissão, ela... É treinadora ela não a palavra, presta. porque hoje em dia, como vulgarizou muito também, tem muita coisa ruim também, vamos falar a verdade, e aí queimou o filme de muita gente, não é verdade? Exato, exatamente. E aí foi difícil pra caramba. Aí começa a ter problema de contratação. Contrata, tira, forma equipe. Aí se você para, a empresa para nesse início, você deve estar passando por isso. Esse início desafiador que tudo depende muito de ti até você passar pro patamar de formar uma liderança. Eu digo que tem praticamente 4 estágios quando você vai empreender, na formação de pessoas e também no teu desenvolvimento. Então, para você que está empreendendo e está vendo a gente, ó, são 4 estágios. O primeiro estágio é quando você tem que se provar como vendedor do teu produto, da tua empresa. Então, você tem que dominar as vendas daquilo que você está prestando serviço, daquilo que você está vendendo. Você tem que ser tem que ter o domínio técnico de venda. O segundo, você tem que ensinar alguém a vender o teu produto. É a formação de pessoas. O terceiro estágio é você tem que ensinar outra alguém que ensine outra alguém a vender, que é formar uma liderança. E o quarto estágio é o estágio da escala, onde você tem vários líderes para poder tocar a tua empresa. O que as pessoas cometem de erro? Que é pular direto para a quarta parte. Eu quero escalar, quero escalar. Gente, tem estágios.
E se você segue o processo, a probabilidade de você ter resultado é muito maior. E foi exatamente o que aconteceu comigo lá na Vox. Então eu tive que passar por tudo isso. Só que tem uma hora que você realmente vai ficando no limite, você não aguenta. Eu tive depressão, eu tive burnout, tive paralisia facial, que chama paralisia de Bell. Momento muito, muito difícil, mas eu contei muito com a ajuda dos meus sócios, com a ajuda da minha família. E aí depois disso, como franqueado na Vox, lá em Belém do Pará, a gente teve o privilégio de ser 2 anos seguidos a unidade que mais vendeu no Brasil inteiro. Mesmo concorrendo com São Paulo capital, com Belo Horizonte, cidade com a renda per capita muito maior a Belém, e mesmo assim a gente conseguiu ser 2 anos seguidos a unidade que mais vendeu no Brasil. Eu tive esse grande prazer e privilégio, e com muito trabalho, não é só eu, embora o título seja por Iago, mas foi toda uma construção de ser o recordista nacional de vendas da história da VoxU. Até hoje, ninguém bateu o recorde de vendas na patente que a gente tem na VoxU, como eu tive esse privilégio de alcançar. Aí começa a surgir os famosos namoros, né, os flirts. Então, fui conselheiro da marca Vox, fiquei muito próximo do Luiz, do Eric, que são meus sócios hoje. E eles começaram a falar, vem pra cá, vem com a gente, vem pra cá. Eu falei, mas faz a proposta de casamento. Quer ficar só me flertando? É que nem quem já namorou à distância, né? A pessoa fala, vem pra cá. Não, só vou... Minha esposa fez isso comigo, ó. Só vou se você me pedir em casamento. Eu falei, eu só vou pra isso se você me pedir em casamento. Aí foi que em novembro de 2024 eu me tornei sócio da marca VoxU e virei o diretor comercial, que é onde eu estou aqui. Então eu fico viajando o Brasil inteiro, inaugurando nossas unidades, como é o caso de Divinópolis, visitando, treinando os nossos franqueados. Todas as estratégias de venda para matricular passam por mim e hoje eu estou nesse propósito. Então tive esse grande prazer, já era palestrante antes, mas graças a Vox hoje eu posso falar que eu pude palestrar e conhecer todas as regiões do Brasil. Então, desde Caruaru a Belém, a Ponta Grossa, a Paraná, a qualquer cidade, provavelmente já tive esse privilégio de palestrar. Que é justamente mostrando o nosso propósito. Então, para que eu conto essa história? Eu sempre gosto de falar, para quem está ouvindo a gente, é que muitas vezes você quer atropelar o processo. Você já quer a colheita. Toma muito cuidado em comparar. Tudo, tem que estruturar. Cada parte tem que ter estrutura. É que nem fazer uma casa, não é? Tem que ter estrutura, tem que ter a base. Você sai levantando a parede, ele vai cair. É simples assim, não é? É o que eu costumo falar, o Renato, Thiago e Ana Laura. Toma muito cuidado em comparar o teu bastidor com o palco dos outros. Toma muito cuidado em comparar o teu bastidor com o palco dos outros. Você vê a pessoa nas redes sociais e fala, nossa, tá rico, tá bem pra caramba. E você compara com o teu bastidor, você fica desmotivado, você fica frustrado. Só que na verdade você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não sabe o que ela fez pra chegar naquele momento. E outra, você não sabe se é só aparência. Porque pode ser que o bastidor dela esteja bastante tumultuado. Por isso tem que tomar cuidado. Então, tudo o que aconteceu na minha vida e vem acontecendo foi uma construção. Eu passei por muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos. Eu fico muito tranquilo quando eu tô falando com o franqueado, eu digo, me liga quando você tiver dificuldade, porque muito provavelmente, com a minha experiência, eu já devo ter passado por isso. Muito provavelmente. E eu passo até hoje, gente. Nós somos seres humanos. Pode ser que quem olha a gente fala assim, nossa, eu nunca vou chegar nesse patamar, Não, gente, nós somos seres humanos. Até hoje eu oscilo. Eu faço terapia, eu faço tratamento, eu converso, eu tenho líderes, eu tenho coaches. Porque, querendo ou não, se você não fizer uma união, se você não se conectar com pessoas, como a gente está se conectando aqui agora, você vai sucumbir, como eu quase sucumbi. Hoje estamos aí, firme e forte, aqui em Divinópolis. Importante mais história aí, tá vendo? Para você que quer empreender, tá querendo desistir, olha o tanto de coisa que ele teve que passar para chegar até aqui, na verdade. Importante, veio falar da Vox aqui, tivemos uma história sensacional, que é a vibe do Sintonia Positiva, tivemos a história do Iago aí, contando um pouco, falando um pouco de Divinópolis. Eu queria que você falasse um pouco, Thiago, pra gente, como é que tá aqui em Divinópolis, esse processo, vocês já estão aí há algum tempo, tem uma data de estreia, enfim, conversa com a gente um pouquinho sobre isso aí. Conta pro pessoal. Olha, é um ato de coragem. Ah. Novembro de 2025, bem recente, a gente veio para Divinópolis fazer um evento aí que boas. E nesse evento tava eu e o Denis andando, o Denis já é um dos sócios nossos, eu, a Ana Laura e o Denis. Vocês são 3. Mora em Uberlândia, não veio para Divinópolis nesse... Ela também é de Uberlândia, não é isso? Também. Você também é de Uberlândia? Sou de Monte Carmelo. A melhor cidade do mundo, de acordo com ele, né, Laura? Melhor cidade do mundo. Então, como que foi essa trajetória nossa? A gente veio, entregou o evento e o Denis já falava disso desde maio. De ser franqueado, gostava do modelo,
entendia. E eu, assim, o mais resistente, né, Ana? Mas Não faz sentido, vamos focar, vamos fazer o que a gente já faz. E ele me levou numa reunião e me mostraram o que tinha por trás da Vox Steel. E aquilo ali já brilhou meus olhos. Um negócio meu que eu sou empolgado. Então, se for algo que é atrelado ao meu propósito, aí Mas a palavra propósito conta muito, né? Algo atrelado ao seu propósito. Faz toda a então, diferença. aí faz toda a diferença. E a gente vai sendo resistente, mas quando ouve, não tem resistência que consegue segurar. A gente foi e tomou decisão. Em dezembro, a gente decidiu comprar a franquia da Vox to You. Logo em dezembro mesmo, a gente já mandou a Ana para Ribeirão Preto fazer os treinamentos. Em janeiro, eu e o Denis foi. E já levou a turma daqui que iria trabalhar conosco, que é a Aniele e a Alexandra. Já foi, já ficamos imersos lá, período de 15 dias, passando pela Universidade do Franqueado e a Universidade do Pedagógico. Então, tudo isso a Vox entrega muito. E o cenário que a Vox faz, além de tudo, conteúdo, é excelência. Então, excelência é a palavra que existe por trás da Vox. Esse é o meu entendimento. Então, tudo é pensado no detalhe. Desde um cheiro que tem na franqueadora até um lanche. Então, excelência com o material. Então, tudo isso é Porque lá desenvolvido. funciona porque hoje em dia tem muito curso de oratório, mas lá é uma escola mesmo. O pessoal vai se escola. formar, vai ter tudo. Então, o processo hoje dos cursos que a gente está montando, que a gente vai montar a nossa primeira turma aí no final de abril, vai iniciar, Já tem. tem uma data. Então, como que Primeiras, funciona? né, Tiagão? As primeiras. As Vai ser primeiras. 3 de uma vez. Ó, que legal. Três Então turmas já de uma tá vez. sendo montada, tá? Já Tem tá a data sendo pra iniciar, mas montada. a turma já. Gente, então pra você que quiser uma vaga aí, a turma já tá enchendo, hein? Resumindo, tá, é isso, né? Bora. Exatamente. Com certeza, conseguir estamos sua vaga. matriculando pessoal. E vai um presente. Eu tô te interrompendo aqui porque você sabe que o vendedor ele é acelerado, né, Tiagão? Mas será que no final a gente pode dar um presente? Ó. Eu vou te dizer qual é. Você confia em mim, a gente se fala por olhar já. A gente já tá se falando no olhar. Confia. Eu tô vendo mais você que minha esposa, então a gente já tá se falando pelo olhar. Pode ser um presentinho no final? Aí, ó, Com gente, certeza. tem um Então, ó, me presente no lembra. final, Eu hein? adoro Quem ficar no dar final presente. vai ter um Ai, presente que pra legal, você aqui gente. de Divinópolis, hein? Vamos acompanhar então até o Eu final. adoro dar presente. Aí, ó. Isso aí, a alma generosa prosperará. Ah, ó, Então, tá vendo só? não Então, tem- estamos filosofando não tem aqui também. Hein? Vai muito além do oratório hoje, hein, gente? Isso é provérbios, então vamos para cima. Então, no final de abril, vamos montar essa turma. E como que funciona o Master? Fazendo um pouquinho para você entender, Renato. Master acontece uma técnica não, né? Que são várias técnicas aplicadas dentro de uma aula, só que ela trabalha muito, como o Iago disse, com a exposição. Então, as pessoas vão ali para subir no palco, vão ali para se comunicar, ser avaliada, receber feedback, está fazendo uma rede de network, uma rede de contato, caminhando com pessoas que estão alinhadas com o propósito. Então é essa formação que a gente quer levar. Então quando a gente fala que viemos para Divinópolis, viemos com um propósito. Qual que é esse propósito? Melhorar a qualidade de atendimento do comércio, Legal. das vidas das pessoas, no dia a dia, dentro de casa. Então, tudo isso está atrelado. Então, daqui 3 anos, o que vai ser a Vox to You em Divinópolis? Vai ser uma comunidade que já alcançou bastante pessoas levando uma comunicação assertiva. Então, é isso que a gente busca mesmo, Renato. Legal, gente. Interessante. Então, no finalzinho de abril, então. Vai. Final de abril, vamos Tá. montar. E fora os intensivos, né? Os intensivos, ele acontece em um final de semana. É o nosso Intensivox. Já fizemos uma turma onde tivemos 9 mulheres presentes. Foi uma turma que não tivemos venda para homem. E os homens têm É que porque o homem é mais começar... resistente, né, gente? A gente é mais resistente, né? Fala a verdade. A gente é É. mulher, sempre busca mais conhecimento. A gente é besta, isso sim. Mulher. Ô, cara, deixa eu falar um negócio. Não tem como, não Deixa tem eu como. contar, Não vamos fazer um negar parênteses né? aqui. Fazer um parênteses. Hoje, na Vox, e a Ana Laura e o Thiago percebem isso, a gente tem um ranking de melhores vendedores. Toda vez, top 10 vendedores, 8 são mulheres. 8 são mulheres. Assim, mulherada, vocês têm muito a ensinar pra gente ainda. Não tem jeito de pegar isso aí, não. Verdade. Elas comandam, né? Então, o homem
Pra entrar num curso desse tem que pedir permissão, né, da mulher. Eu ia A falar mulher isso, sabe, normalmente né? alguém mandou. Tem isso também. A mulher vai lá, eu quero fazer, eu vou fazer. Não é? Chega lá, vou fazer. O que você acha aqui? É boa ideia? Ela olha assim, ela sai antes de fechar, né? Tá com o Então- dedinho já pra clicar. Vou clicar, vou fechar nada. Vai ter que perguntar primeiro. Não funciona assim, não. Pra liderar. E começou, foi com você, não? Essa sociedade, não? Hein, Ana? Na verdade, a gente já tinha uma sociedade Hum. antes, e pra gente fazia sentido que a Vox to You fossem os 3 também. Ah, vocês já. Isso. Eu fui a primeira. Na verdade, o Denis já tinha feito um curso da Vox to You na pandemia, online, então ele conhecia um pouco da franquia, um pouco da estrutura, da metodologia, e ele vinha trazendo, como a gente já via essa necessidade de desenvolver comunicação e oratória, ele trazia o nome, Vox to You. Ó, para fazer curso de oratória tem que ser Vox to You. E ele foi uma das pessoas que me falou isso, depois eu vi uma próxima pessoa, então eu fui a primeira que fui atrás da escola e me matricular e realmente fazer o curso. E aí a coisa foi desenrolando, então veio de uma ideia, um primeiro passo, depois convenceu o Thiago do trabalho, e aí a gente fez a coisa acontecer. E é interessante falar disso porque ele foi o que mais teve resistência na ideia, mas ele foi o que mudou a vida. Ele que se mudou para Divinópolis, porque nenhum de nós Ele empolgado, ele empolga. Então foi Demora, só mas achar eu o sou assim também. ponto. Eu não vou Quando contar acha. qual que foi o ponto, mas foi só achar um ponto que fez. Foi a mulher dele. Eu não sou baú, então vou falar. Quanto foi esse, então? Foi ali uma coisinha que fez ele empolgar e mudar de ideia e já mudar toda a vida dele, abrir mão de várias coisas para poder acompanhar esse projeto aqui em Divinópolis. Aí lá eu deixei tudo pra trás. É. Peguei e vim. Porque, assim, é o meu perfil mesmo. Eu vejo aquilo se faz sentido, eu entro, cara e tudo. Deixei tudo pra trás, envolvi no processo. E hoje eu tô, tipo assim, envolvido na Vox, acordando às 6 horas da manhã, parando 10 horas da noite. E as coisas vão acontecendo. É, tá caminhando, tá caminhando. Parece, dá o passo que Deus dá o chão. Tem um monte de ditado nesse sentido. Tem, adoro esse ditadinho. Sim. Eu digo que a Vox é viciante, cara. A Vox to You é viciante. Não só pra gente, como os alunos também. Tanto que a gente não tem aluno. A gente tem testemunho de Vox. Testemunho de Vox. Porque ela é viciante, é muito gostoso você estar num ambiente em que você pode ser você mesmo, em que você tem a liberdade pra falar do jeito que você sempre sonhou. E de quebra, você faz amigos e ainda faz negócio. Aí, que legal. Gente, então é o seguinte, eu vou deixar o espaço aqui pra cada um de vocês. Dar um recado, alguma coisa, uma mensagem, tá bom? Vamos começar pela Claro, falar primeiras das mulheres damas. manda. Deixa lá um recado pra gente, pessoal, acerca da escola, uma mensagem que você quiser deixar. Fica à vontade, Certo. Laura, o espaço é seu. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de trazer a nossa mensagem, de trazer um pouco mais daquilo que a gente carrega e que a Vox to You veio trazer para Divinópolis. Mas a mensagem que eu quero deixar é que cada pessoa dentro de si encontre aquele conteúdo, aquele propósito, aquilo que quer deixar como um legado para o mundo. Nós precisamos pensar sobre isso. A gente não pode viver essa vida sem deixar algo. E quando a gente tem um conteúdo, quando a gente quer deixar um legado, a gente precisa dar voz para aquilo que a gente está construindo por dentro. Então, lembrem-se de se preparar para colocar para fora tudo que você carrega dentro. E conte com a Vox to You Divinópolis para te ajudar a viver essa jornada, esse processo de forma assertiva e intencional. Ai, que legal. Bora lá, Thiago. Perfeito, perfeito. A gente falou de banalizar palavras, né, como coach. Quero falar de uma palavra também que ficou banalizada, que é gratidão. Muita gente hoje é gratidão pra cá, gratidão pra lá. Mas eu convido todo mundo a olhar o que tem. E quando a gente olha o que temos, a gente consegue multiplicar. Então, se você já é uma pessoa que seja tímida, introvertida, mas você já tem a capacidade de falar. Seja uma pessoa que fala do seu jeito, mas fala. Agora só te falta desenvolver. Então, se você quer multiplicar algo, olha o que você já tem.
com isso você vai evoluindo. Por que que eu tô falando isso? Hoje só olhamos para o que falta. O nosso olhar é o que não temos. Então, olhar para o que não tem é muito fácil. Então, se olhar o que não tem, você está fazendo o caminho reverso. Para chegar aonde queremos chegar, é só multiplicando. Com um aluno, podemos alcançar 2, 3, 4. Mas se eu olhar, nossa, eu só tenho um, falta 9 para montar uma turma. Você está mais perto ou mais longe de montar? É o tal do copo cheio e meio vazio. Gratidão abre portas, não abre? Eu sempre falo isso. Portas, às vezes, que a gente nem imaginava que existiam. A gratidão abre essas portas que aparecem no caminho, sem dúvida nenhuma. Sua vez agora, Iago, vai ter um pouco mais de dificuldade de falar. Tem um pouquinho de vergonha. É, Tem um pouquinho de bora lá. vergonha. Eu acredito que a mensagem final pra você que tá ouvindo a gente é que eu sempre conto que tem 2 tipos de mundo. O mundo é o mundo ideal. E no mundo ideal você ganharia mais oportunidade por você ser mais preparado, por você ter o coração mais genuíno, por você ter feito várias especializações. Só que a gente vive no segundo mundo, que é o mundo real. E no mundo real não basta você ser apenas bom. Você tem que se vender como bom, você tem que soar como bom, você tem que falar como bom. E o que eu acredito fielmente é que a oratória ela é um instrumento para você alcançar todos os teus sonhos. Se você aprender a se comunicar bem, se você aprender a falar com confiança, você vai melhorar o teu relacionamento com a família, você vai conhecer mais pessoas, você vai vender mais, você vai alcançar todos os teus objetivos. Mas é uma tarefa árdua, você tem que treinar. A oratória não se trata de dom, é treino e prática e repetição, que é a mãe do aprendizado. Se quiser acompanhar a gente, posso fazer o merchan? Opa, Posso eu ia fazer o falar merchan? isso. Pode deixar endereço, essas coisas, fica à Então, quem vontade. quiser nos acompanhar lá no meu perfil, @Iago Bahia, Iago com Y, Bahia sem H. Todos os dias estamos falando sobre vendas, inteligência artificial, oratória, para que você possa ter conteúdo gratuito e de qualidade. Eu posso aproveitar e falar do bônus? Fica, É é lógico, surpresa? uai, Meus a gente tá franqueados, esperando sem eu isso aqui. combinar com eles, eles começam a me olhar feio? Então, a câmera tá em... Ah, Eles então, não, entendeu? Esse momento, vamos Gabriel, tirar. só na gente aqui, tá? No Vamos nossos- tirar ele, as vamos tirar ele. expressões de lá. Mas eu quero dar um presente pra honrar todos os ouvintes do podcast. E se você assistir esse podcast aqui até o final, você vai ganhar uma mentoria de diagnóstico na Vox2U. Mentoria de 1 hora para você ser avaliado presencialmente pela nossa equipe. E vai ganhar uma condição diferenciada. Só falar que veio aqui do podcast, você ganha uma condição diferenciada caso você queira avançar na Vox. Ai, que legal, gente. Ó, então já ficou um presentinho ainda, além de muito conhecimento passado aqui pelos 3. Gente, gratidão a vocês, tá? De me envolver de certa forma aqui, com a Vox2U chegando aqui em Divinópolis, eu me sinto envolvido e muito feliz de estar fazendo parte desse processo, entendeu? Gratidão a vocês por aceitarem o convite, tá bom? É isso, Renato, é uma honra. E assim, muito bom você ter comprado a ideia. E desde o momento que a gente começou a comunicação, você já brilhou os olhos para aquilo que a gente carregava. Então não é um ato de convencimento, né? Você olhou e falou, cara, isso está relacionado comigo. É, com certeza, fazer comunicação. Obrigado Não por é? isso. Eu que agradeço a todos vocês, tá? E se quiser deixar o endereço também do Instagram de vocês, o pessoal seguir, da Vox Tem o Divinópolis. Vox2U.divinópolis. As nossas instalações vai ficar na Rua Minas Gerais 381. Fica no prédio da Alá Imóveis. Fica no primeiro andar. Então lá que vamos instalar nossa escola. E o pessoal tá em processo, então pode mandar as informações pra gente, tá? Depois, de acordo com vendo lá, Com passando, certeza. turma, essas coisas que a gente divulga aqui nos stories, tá, gente? Pra você que quiser, então, se comunicar melhor. Então, brigadão novamente, Thiago. Estamos Obrigado. juntos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Obrigado pelo convite. Ana. Então, muito obrigado. Gente, esse foi o Sintonia Positiva de hoje, então, com o pessoal da Vox2U, Thiago e Ana. Muito obrigado, gente. Fiquem todos em paz. Não se esqueçam de seguir o Sintonia Positiva nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram. Espalhar essa mensagem para quem acha que uma boa conversa, de uma mensagem positiva, de uma comunicação assertiva. Exatamente, exatamente. Ao final de contas, a gente sempre fala, você com a Vox2U, você vai aprender a falar bem, não importa quem e não importa onde. É isso aí, então, gente. Então, fiquem todos em paz. Ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, independente do momento que você estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Fiquem todos em paz. Valeu!